eu vou tentar explicar de forma melhor. Você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, uma profecia dizendo que Jesus seria traído na casa dos seus amigos. E essa profecia, ela é aplicada à traição de Judas. Então, estava profetizado que Jesus seria traído e vendido por 30 moedas de prata. Como Deus dá essa profecia? É porque Deus sabe o futuro. E ele revela o futuro levando em consideração aquilo que as pessoas fazem ou farão. No caso, Deus sabia que Judas iria negar a Jesus, traí-lo e vendê-lo por 30 moedas de prata. Então, Deus ele dá a profecia porque ele sabia que Judas faria isso. Há um axioma em teologia, e ele vai ser muito interessante hoje, onde a gente aprende o seguinte: a presciência divina, ela não é causativa. Tá bem? Daiane, bom dia, viu, Daiane? Bom dia, Paulo, Ricardo Silva, bom dia, Juliana Santos, Maria Mota, bom dia, Fábio Souza, lá do Ceará, bom dia, o pessoal que está chegando aqui. A presciência divina não é causativa. O que significa esse axioma? É que o fato de Deus saber o futuro não quer dizer que ele interfira no futuro. Então, Judas negou Jesus não porque estava profetizado no Antigo Testamento, mas foi profetizado no Antigo Testamento porque Deus sabia que Judas entregaria Jesus. Você está entendendo? Então, a presciência divina, ela não interfere no livre-arbítrio das pessoas. Não, Judas não traiu porque estava profetizado, mas Deus profetizou porque sabia no futuro a ação que Judas tomaria, respeitando o seu livre-arbítrio. Então, Judas teve oportunidades de não fazer o que fez. Inclusive, eu penso que a última delas foi quando Jesus lavou os pés de Judas, horas antes da crucifixão. Então, você imagina Cristo ali abaixado diante de Judas, lavando-lhes os pés, e quem sabe Judas tenha pensado, mas esse homem, assumindo essa posição de humildade, de servo, será de fato que ele não é o Messias? Bom, quem sabe aquele foi o último apelo que o Espírito Santo fez ao coração de Judas. Em Efésios 1:11, esse texto também nos ajuda a entender essa questão. Lá diz que Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Isso significa que ele determina que tudo aconteça exatamente como ele deseja? À primeira vista, sim. No entanto, não. Por que não? Porque há na Bíblia vários textos falando de pessoas que rejeitaram o plano de Deus. Se a Bíblia não se contradiz, então nós devemos entender Efésios 1:9-11 especialmente, como a vontade ideal de Deus e a sua vontade remedial, ou seja, vontade corretiva. O que é a vontade ideal de Deus? É o que ele prefere que ocorra e o que ocorreria se todos fizessem o que ele deseja. Vou dar um exemplo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro disse isso, né? Então, qual é a vontade ideal de Deus? Que todos se arrependessem, que todos fossem salvos. Agora, isso vai acontecer? Não. E por que não vai? Porque as pessoas escolhem não seguir os planos de Deus. Aí entra em cena a vontade remedial, ou a vontade corretiva. Então, é a sua vontade de Deus, levando em conta todos os outros fatores, incluindo as decisões livres das criaturas, que muitas vezes se afastam do ideal que Deus tem para todos nós.
Então, meus queridos, vontade ideal é que Deus, é o desejo dele salvar a todos. E se todos aceitassem o seu plano, todos seriam salvos. Esse é o ideal. Qual é a vontade remedial ou corretiva? Nem todos serão salvos. Então, Deus não salvará todos. Por quê? Porque ele não quer? Porque ele não predestinou? Porque ele não determinou que fosse assim? Não. É porque ele leva em conta o livre-arbítrio. E sabendo de pessoas que não aceitariam o seu plano, é que elas serão condenadas. É por isso que Deus, ele já sabe então as pessoas que serão salvas ou serão condenadas. Ele já sabe. Isaías 53, 11, né? 11 ou 12, não sei. Lá diz que um dia o Messias viu o fruto do seu penoso trabalho. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ou seja, Jesus já está satisfeito com o fato com a quantidade de pessoas que serão salvas. É o ideal dele? Não. Porque ele queria que todos se salvassem. Então entra em cena a vontade remedial de Deus. Ou seja, vai se salvar quem quer ser salvo. Como eu sempre digo, né? Só vai para o céu quem quer. Ninguém vai para o céu forçado. E para irmos para o céu, nós precisamos conhecer muito bem a vontade de Deus. E como conhecemos a vontade de Deus? Estudamos sua palavra.